Flávio Bolsonaro avança como candidato, tem apoio de Eduardo e atrapalha Tarcísio. O senador teria suporte entusiasmado do irmão, pois manteria o espólio do pai. Apoiadores do governador de São Paulo defendem candidatura por sangue do Centrão sem o sobrenome da família. O que é o negócio, tá? Que eu sinto. Isso me parece um jogo do próprio Valdemar. Mas você fala, como, Renan? O Valdemar não gosta do que o Eduardo tá fazendo. Não, o Valdemar não gosta. Mas o Valdemar gosta do Flávio. E o que está sendo ventilado é que o Tarcísio Gomes de Freitas seria candidato pelo Republicanos. E ele vem firmando nos bastidores pra todo mundo que ele seria pelo Republicanos. Se ele sai pelo Republicanos, o que resta pro PL? O fardo de eleger um monte de senador, mas como é que eles vão fazer os deputados? O poder do partido PL, Partido Liberal do Valdemar da Costa Neto, reside no número de deputados eleitos. E não na candidatura presidencial. E muito menos dos senadores. Então, eles precisam de deputado. Para deputados, precisam de um candidato presidencial. E aí, os Tarcísio sair pelo Republicanos não funciona. Então, o que está sendo feito agora? Me parece que colocar a peça Flávio Bolsonaro no jogo é um limitante à candidatura do Tarcísio. O Tarcísio tem que tirar vamos dizer, o cavalinho dele da chuva. Entendeu? Vai tirar, veja só, o PL pode até lançar o Flávio, mas seria uma candidatura pra perder. Aí ele lança o Flávio pra perder. Mas eu vi argumentos, né, nesse universo, assim, mas o Eduardo apareceu bem nas pesquisas, o Flávio também apareceria, né? E vai que o Lula esteja queimado. Eu acho complicado, entendeu? Então eu acho que muito essa movimentação boa pro Eduardo, porque obriga não só o Tarcísio, mas o Bloco do Centrão a sentar com eles. É uma movimentação boa pro PL, porque obriga o Tarcísio a ter que sair do PL, do Republicanos a sair do PL. E aí todos ficam acomodados, aí todo mundo senta na mesa pra resolver. Não acho que seja um desenho de uma candidatura oficial, por enquanto. Mas só explicando, esse tipo de coisa mela o tarcisismo, tá? Outra coisa que colocaram aqui no chat, que não é uma hipótese de ser descartada, tá? Flávio Bolsonaro como vice do Tarcísio. Mas como assim? Veja, estão falando da hipótese da Michele Bolsonaro ser vice do Tarcísio. Só que a Michele, ela claramente não é alguém que os filhos confiam. Não é. A Michele, nessa briga entre Carlos Bolsonaro e Ana Campanholo e Carol Detoni, ela ficou ao lado da Carol Detoni e da Ana Campanholo. Você deve ter visto isso, né, Riso? Sim. A Michele, imagina, que família é essa? Que não conseguiu se manter unida na defesa de um dos seus. Imagina assim, é que minha família não tá toda envolvida na política, meu irmão nunca será candidato, minha irmã muito menos, meus pais também não. Mas imagina minha situação, assim, do nada meu irmão quer ser candidato pela missão, aí minha mãe grava um vídeo contra o meu irmão. Por mais que a Michele não seja mãe do Carlos, né, ela tá ocupando ali esse status de matrona, de rainha, né, rainha consorte, pelo menos, do senhor Jair Bolsonaro. Então, essa história é muito ruim. E aí, o Flávio se colocar no jogo, né, aí obrigaria uma reconfiguração disso, eventualmente pra ocupar esse espaço, porque o que tá acontecendo, a Michele pode estar querendo pegar esse spoiler pra ela, e não é uma hipótese desprezível. Michele é esperta, Michele é sobrevivente. Muito sobrevivente. Não é? Mas nesse caso, não é Michele que, assim, dorme todos os dias na cama com o Bolsonaro. Foi o seguinte, Bolsonaro não tá dormindo na cama com ninguém. O Bolsonaro está muito doente, ele está numa cama sozinho. Está num leito. Que horror, cara. Mas ele está basicamente num leito semi-hospitalar na casa dele. Ele não consegue falar. Isso é novidade. Isso eu não sabia. Ele tá muito mal. Muito mal. Então, naturalmente você vai pegando esse desenho todo da família. É muito complicado, porque a família tá dividida, ela começa a fazer parte dos joguetes, né? E aí eu falo, que família é essa? Que família é essa em que a Michele se comporta como um agente, o Flávio outro, o Carlos outro, o Eduardo outro, o Jair não consegue mais falar. É um negócio horroroso. Aí vocês vão falar, pô, mas vocês foram governados por esses caras, né? Boa parte da direita votou nesse troço aí. Esse arranjo aí. Se a galera não consegue ser leal nem entre eles, quanto mais a você. Não, tô que abandonaram sempre todo mundo da própria sorte. Não tô querendo atacar eles, né? Mas não dá pra falar outra coisa, né? Então a gente tem que, assim, tem muitas leituras possíveis disso, tá? A leitura menos provável é a de uma candidatura do Flávio, tá? E hoje, o que acontece? Hoje, sabe-se, o Tarcísio realmente tá montando equipe, o Tarcísio falou, serei candidato, tá? Ele já anunciou para todos os interlocutores que ele tem intenção da candidatura, mandou abrir negociações. O Roberto Campos, ele tá se colocando já como ministro da Fazenda. O Tarcísio tá entrando em campo. Tá no aquecimento, cara, Tarcísio. Uhum. E é isso, cara. Bem-vindo, Tarcísio, ao cenário das eleições de 2026. Bem-vindo ao jogo, tá? O José Vieira falou, essa história tá muito casa do dragão, o rei doente, a rainha traindo o filho exilado. Né? É uma corte, né? Brigas palacianas, tá? Mas naturalmente esse tipo de briga palaciana, ela só se desenvolve em núcleos familiares que são débeis, né? Claramente o núcleo familiar do bolsonarismo é um núcleo familiar débil, né? Um núcleo familiar frágil, e não tem como ajudar muito, tá? O mapa eleitoral aí, né? Esse mapa, vamos dizer, que envolve essas brigas, ele é um mapa que se insere num contexto maior, que é o da grande guerra sucessória pela direita. E aí nessa guerra a gente tá inserido. Tá? E aí não só a pesquisa eleitoral nos coloca nesse jogo, mas a própria existência do Partido Missão também nos coloca nisso. E aí o partido começa a separar, vamos dizer, nós dispomos de um exército que tem equipamento, sabe? A gente tem redes sociais, tem a nossa própria rede social, o Valete Plus, né? Aliás, eu fico muito chateado, gente que tá nos assistindo agora aqui na live que não usa o Valete Plus. Eu acho deplorável uma pessoa que nos acompanha não ter o Valete Plus. Significa que você nos acompanha de maneira superficial. Baixa o Valete Plus, começa a usar, depois paga o Valete Plus, sabe? Construa vamos dizer, a sua trajetória de ganho de inteligência e cultura conosco, pô, não seja assim, tá? Mas dito isso, nós estamos, vamos dizer, muito estruturados. Quando eu olho para os nossos adversários, tá? A gente tem uma estrutura
arrumada, ajeitada, com uma boa hierarquia, uma boa estrutura criativa, leal internamente, com valores muito óbvios. Eu acho que a gente tem muita força pra manobrar no campo de batalha e superando os caras. Tá? Eu acho que vamos dar trabalho. Isso é fato. E aí, nessa guerra pelo comando da direita, eu espero que já nos próximos anos a gente se torne a força maior. Tá? E eu conto com, obviamente, todos vocês. Nosso time tem que trabalhar muito, porque sendo líder do antipetismo, a gente muda a forma de se fazer política no Brasil. Tá? Posso botar a mão da tese aqui também, Renan? Ah. E se essas movimentações da Michelle não são o Jair, não são a pedido de Jair, pra não deixar nenhum dos filhos se destacar mais do que o próprio Jair também? Acho que não. Acho que não. Acho que não. Porque se o cara se fortalece em Santa Catarina e o Eduardo sai, por exemplo, eles engolem o Jair. Eu sei, mas... Bom, se bem que é uma família muito escrota, né? Eu me lembro, eu vou falar aqui, havia uma política, uma mulher, né, aqui de São Paulo, que era conhecida por ser meio louca, mas de direita, tá? Ela sempre falou, olha, Vai, denuncia, vai, imita aí. Aí você fala, cuidado, eu já vi coisas do Eduardo, isso em 2019, o Eduardo Bolsonaro que atraiu o pai, e já houve várias conversas estranhas que foram capturadas entre o Jair Bolsonaro e o Eduardo. A relação é meio estranha, sabe? Como se o Eduardo quisesse ultrapassar os limites do pai ali, tá? Então... Agora imita ela. Ah, não entendi, você acha que eu tô falando de quem, isso? Já acertaram. Pessoal, like na live aí. Prosseguindo, meu querido amigo Rafael Almeida, acho, tá? Novamente, você ficar fazendo comentários sobre a família Bolsonaro te torna um cara meio fofoqueiro da política, porque tudo acaba indo naquela coisa meio alcoviteira, né? Entrando lá nos meandros das relações afetivas dessas pessoas. Eu não tenho nenhum interesse nisso. A gente tem que ficar tentando levar a análise para um campo mais estrutural. Você sair, vamos dizer, daquilo que é muito humano, que é carnal praticamente, e tentar abstrair para você trabalhar com consensos, com ideias, né? Até com um proxy ideológico do que seria a família e tal. Mas é difícil, cara. É difícil porque, vamos dizer, eles nem sequer você consegue encaixar eles em categorias. Eles são muito confusos, eles são muito baseados nesses afetos, nas suas raivas e tal, nas suas emoções. Então, enfim, eu acho que é uma grande confusão, né? Eu acho que, assim, nossos amigos do mercado financeiro que vão precisar começar a tomar suas posições no começo do ano que vem, já parou pra pensar nisso? Sim. Galera do mercado vai ter que apostar quem é que vai ganhar a eleição. O jogo começa. Imagina eles tendo que lidar isso todo dia. Calma, não, o Flávio agora vai se juntar com o Eduardo pra melar a candidatura do Tarcísio. E o Tarcísio precisa do apoio deles, mas a Michelle quer ser vice, mas o PL tá bravo. Gente do céu, assim, tira botão, puxa daqui, aperta botão. Né? Sabe, você tem que fazer um caderninho. Atenção, hoje o Tarcísio não é candidato. Atenção, não, agora ele é candidato. É esse grupo político. E eu vou falar, será essa tensão daqui até a eleição. Tá? Daqui até a eleição, será essa tensão, será essa confluência de interesses bizarros, serão essas contradições. Né? Mas enfim, eu só lamento. Tá? Bom, aqui no Partido Missão, como representante do Partido Missão nessa live, eu digo que continuamos 100% Renan Santos. Pois é, o meu vice-presidente aqui, Rafael Almeida Riso, que apresenta a nossa live, ele não apresentou nenhuma sedição, não está tentando, através de um arrivismo baixo, tomar o poder aqui na instituição, então nos mantemos amigos, certo? Certo. Vamos ver. Não confio muito no Riso. Falei, tá? O Alexandre Mello falou que queria o Daciolo pra presidente se não for o Renan. Entendi, cara, você me vê como um idiota que vai te oferecer entretenimento nos debates. Não pensa assim, o Daciolo é um cara legal, tá? Não tô falando que ele é um idiota, mas eu entendi que você quer entretenimento. Não estou aqui pra dar entretenimento pra ninguém. Eu não sou um palhaço aqui, um macaco de auditório pra você se divertir, tá?